aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. Eu, Alberto Roth, incrível. Todo mundo junto, não acredito aqui, Andy. Finalmente, depois de um longo... Não é mais inverno, né? Depois de uma longa primavera, estamos todos aqui mais uma vez neste episódio, que é o último da nossa temporada, né, Amanda? É o último da temporada, o futuro riscado, o presente do trabalho. E hoje com um convidado super especial, Morris Litvak. Morris! Que é fundador da Maturi, CEO da Maturi, engenheiro de software por formação. Uau. E um grande especialista no mercado de longevidade. Seja bem-vindo, Morris. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar bastante e o que der nesse pouco tempo que tem, que por mim ficava horas aqui com vocês. Já fica o convite. Já fica o convite para voltar. Estamos começando. Roda! R$ 34 milhões. Quem se arrisca aqui pra me falar, você não vale, Morris? Que número é esse? Prêmio da Mega Sena. Não. Acumulou? Vou jogar. Acumulou? Já? É muita coisa. Já de largada Ai, Amanda, essa análise. Não dá. O chute aqui vai ficar muito evidente. E vai demorar demais. 34 milhões. É o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Nossa. É muita gente. Verdade. E esse número só vem aumentando. Essa é a tendência, né? Daquela pirâmide etária mudar, né? Então a gente vai ter cada vez mais um Brasil com gente com mais de 50, com mais de 60. E como é que é a relação dessas pessoas com o mercado de trabalho? A gente está vivendo cada vez mais. Que bom! Mas a gente também quer continuar trabalhando. E esse é o presente do trabalho. Por isso está aqui conosco Morris Litvak para nos ajudar a entender um pouquinho se realmente é a hora e a vez dos 50 a mais. Estamos certo ou estamos errado, Morris? Com certeza, estamos certíssimo, porque é o que todo mundo vai chegar. Se tudo der certo, todos seremos, né, 50 a mais, se já não somos. E você falou de 34 milhões e 60 a mais. Quando a gente fala de 50 a mais, já são 55 milhões de pessoas no Brasil. Incrível. É 26% da população. A gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, então a tal da inversão da pirâmide etária que você falou. Só que o mercado de trabalho ainda não entendeu muito bem isso, porque a gente ainda se depara muito com o tal do etarismo, que é o preconceito etário, que as pessoas não conseguem continuar trabalhando por muito tempo em função da idade, por causa desse preconceito que está totalmente descasado com essa mudança demográfica. E isso não é mais futuro, é presente. Como eu falei, 26% da população hoje são números que vão dobrar, porque a gente está passando rapidamente, é muito acelerada essa inversão da pirâmide etária no Brasil. Então, é um assunto que a gente precisa dar prioridade para repensar agora essa questão do preconceito etário na sociedade como um todo, né? Mas principalmente no mercado de trabalho, que ainda é muito forte o olhar para o jovem. Já vamos começar na veia, Morris, falando sobre preconceito. Uhum. É muito comum a gente não se surpreender quando vai falar com um presidente de empresa e ele ter 50 a mais. Sim. Um vice-presidente com 60 a mais. Talvez até se crie uma expectativa de que você vai falar com uma pessoa mais experiente e ao mesmo tempo mais velha. Sim. Só que a gente também se surpreende quando chega e vê um analista de 50 anos. O mercado parece que olha e fala assim, pô, mas 50 anos, 60 anos como analista sênior, você ainda sente que isso existe? E quais são os motivos? Dá para ter um motivo raiz da nossa sociedade julgar, muitas vezes silenciosamente, essa pouca proporcionalidade nas bases das empresas? Apesar de acelerado, é muito novo esse processo de envelhecimento populacional no Brasil, né? É diferente dos países desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, são países que já têm passado por esse processo de envelhecimento populacional há muito tempo, assim, há mais de um século. Isso começou, mas de uma forma mais lenta, mais paulatina, e ao mesmo tempo eles foram se desenvolvendo, enriquecendo, tendo uma educação melhor e sabendo valorizar melhor as pessoas mais velhas. No Brasil, esse
assunto, ele é super recente, né? A gente até pouco tempo atrás falava que o Brasil é o país do futuro, que é o país dos jovens. Então, de repente, mudou isso, né? Então, a gente não está preparado. A gente está acostumado a olhar a juventude como futuro, como modernidade. E agora, de repente, a gente se dá conta que o Brasil não é mais um país de jovens, em breve vai ser um país de pessoas maduras mesmo. Então, a gente ainda não se acostumou, né, com esse olhar, porque era isso. Antes, pessoas mais velhas você via em cargos de alta liderança e tal, e sempre quem entrava era jovem. Agora, com a gente vivendo mais, isso começa a mudar, porque tendo uma vida mais longa, a gente vai ter várias profissões ao longo da vida, né? Não só por causa da vida ser mais longa, mas porque a gente tem, né, já mais tempo de se reinventar, e porque a tecnologia, ela está mudando tudo, né? Tem muita coisa que está sendo substituída pela máquina, né, pelos robôs, inteligência artificial. Então, os trabalhos estão mudando, a própria dinâmica de trabalho e o tipo de trabalho que é feito. Então, vai ser muito comum a gente se reinventar, né? Transformar um hobby numa nova profissão, voltar para um sonho antigo. Quantidade de carreiras das pessoas está mudando. Exato, vai ter várias carreiras. A gente tem visto aí no Brasil crescendo ano a ano, pessoas com mais de 50, 60 anos em curso de graduação, né? Então lembra daquele filme Senhor Estagiário, com Robert De Niro, que tem tudo a ver com isso. Incrível. Então, os gestores, eles agora começam a perceber isso, mas ainda é muito pequeno, assim, você vê contratação de pessoas com mais de 50 anos para cargos que não são, na verdade, mesmo de liderança, porque as pessoas acabam chegando lá quando envelhecem na organização, já estão há muito tempo, né? Então, é novo, isso tem a ver com o preconceito etário, tem a ver com o estereótipo, né? De colocar em caixinhas. Cada geração, a geração Z é o pessoal ali nativo digital que está entrando, a geração baby boomer é o pessoal que está saindo, né? Que está em altos cargos. Não, isso não tem mais a ver com idade. Claro. Né? Então, é desconstruir esse estereótipo e o preconceito para mudar toda essa visão e não ter mais relação com idade, nível, cargo, essas coisas. E eu queria aproveitar, Morris, e entrar com você justamente no seguinte ponto. A gente sempre que vai falar a respeito do tema, ações com a BRH e assim por diante, até ações nossas aqui, né, na Escola do Caos, no Armazém, a gente sempre vai trazer o etarismo, traz à tona junto essa fala, 50 a mais. E eu estava até brincando outro dia com a Amanda a respeito disso, né? Por que 50 é um número fatídico, né? Por que não é 45? Por que não é 53? Por que não é 55? É cabalístico o negócio, porque, né? Exato. E assim, é até engraçado porque olhando para as histórias da minha família, por exemplo, né? Meu pai sofreu demais com o etarismo, né? Ele teve que fazer uma transição de carreira, né, para uma outra posição, porque na carreira que ele estava já não conseguia mais nenhum tipo de posição. Vejo isso acontecendo com alguns tios. Então, explica, né, para nós a sua visão e o tanto que você pesquisou a respeito desse tema, né, que fez a gente chegar nos 50 como sendo esse divisor de águas. Sim, e não que, assim, né, eu dite essa regra. Hoje em dia se fala muito de 50, mas no caso da Maturi, eu comecei a olhar para isso muito inspirado pela minha avó, que trabalhou até os 82 anos e coisa e tal. Depois eu posso até contar melhor essa história se der tempo, mas basicamente eu percebi que a idade estava sendo um empecilho para as pessoas se manterem ou se recolocarem no mercado de trabalho. E aí eu fui pesquisar, descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso, mas que de fato existia esse preconceito etário velado, mas muito comum, né? E que 50 anos era uma idade, assim, média, que fazia muita diferença para as pessoas ficarem invisíveis no mercado de trabalho. O preconceito já começa antes disso, 40, 45, para as mulheres principalmente, começa mais cedo do que para os homens, mas com 50 anos, eu tinha um olhar, né, quando eu comecei a estudar envelhecimento e longevidade, para os 60 a mais, que é o corte que pela lei é idoso, mas eu fui vendo que 60 já era, assim, um outro nível de dificuldade no mercado de trabalho, né? Com 50 já era muito difícil. Então, tinha que baixar um pouco essa régua da idade, porque as pessoas, além de serem invisibilizadas no sentido de que os processos seletivos não consideram mais, se sentem num limbo, porque ainda não sou idoso, né? Eu me sinto bem, eu estou no auge, talvez intelectual, com 50 anos, e até talvez na metade da minha vida, se a gente está vivendo hoje até os 100, quase, né? Mas também não sou mais jovem.
né? E aí, como é que faz? O que eu faço? As pessoas completamente perdidas. Foi assim que a gente definiu esse corte e começou a trabalhar 50 mais na Nature, e a gente viu que fazia sentido, que realmente hoje na maior parte da nossa base, que hoje são 200 mil pessoas no Brasil inteiro, tem entre 50 e 60 e poucos anos, a média 57, 58 anos. Porque tem muita gente ali que ainda não se aposentou, não está de 60 mais, precisa continuar trabalhando, mas não consegue, né? Agora, Morris, a gente tem pela primeira vez 4 gerações dividindo o mesmo espaço de trabalho, né? Sim. E aí, quem é muito jovem, olha para os 50 a mais e fala assim, ai meu Deus, aquela pessoa desatualizada. E quem é 50 a mais, olha para aquele muito jovem e fala assim, ai meu Deus, esse não saiu das fraldas. Aí, né? Esse aqui não sa criança, chama a mãe. Deixa eu falar com a mãe dessa criança, né? Sabe nada. Então a gente está falando aí um pouco do conflito de gerações, até foi um dos episódios dessa temporada que foi conflito de gerações. A gente defendeu que precisa ter, porque é natural, assim como na vida, conflito existe. Sim. E a gente só se esbarra em quem está perto. E a ideia é que as gerações estejam próximas e convivam. Exato. Eu queria saber de você se as empresas já estão aprendendo e que lição as empresas precisam aprender para poder abraçar essa maturidade, né? E tirar o melhor dela. O que de melhor a maturidade tem a oferecer para o mercado de trabalho? Ou seja, como fazer? Exatamente. Receita de bolo. Se existisse uma receita de bolo, ia ser fácil, né? A gente falava receita aqui e podia ir embora, mas não é tão simples assim, até porque depende muito de cada caso. As empresas que a gente atende na Nature, cada caso é uma realidade diferente e tudo isso. Então, não tem uma receita simples, mas a gente fala muito dessa questão do intergeracional, que é fundamental. E eu falo que o futuro é intergeracional. Não é que os mais velhos vão substituir os jovens ou tem que trocar. Não, vai continuar tendo muita gente jovem no Brasil ainda por muito tempo, né? Apesar da gente já ter hoje mais avós do que netos, até uma certa idade e tal. Mas esse convívio intergeracional é o grande poder, né? Essa troca, ela que vai gerar inovação, que vai gerar muita diversidade, e que é o que a gente fomenta hoje em dia nas empresas. Então, esse conflito geracional, ele é bom, não é uma coisa ruim, né? Porque o conflito construtivo, ele traz muito conhecimento, mas a gente tem que acabar com o choque geracional, que é quando as gerações não se conversam, que é transformar Aliás, você em diálogo. passou por choque, né, geracional? Parece que eu sei uma história sua, que você andou dando um choque com um colega. Não, um colega de trabalho que tinha 64 anos. É verdade, sim, eu tive, antes de trabalhar com a Nature, né, tinha uma empresa com meu pai, eu tinha lá antes dos 30 anos isso, né, 20 e poucos, e tive uma dificuldade ali que eu não sabia como lidar, ele também não, né, essa coisa, né, dele achar ali que estava certo pela experiência, eu achar que ele estava desatualizado, e depois a gente conseguiu, acho que com calma, sabedoria, e a troca é excelente, né, quando você tem esse respeito, e a gente vê isso na prática, mas foi uma experiência muito interessante, né, que depois eu consegui trazer para a vida da Nature, porque no nosso time da Nature a gente tem pessoas até 66 anos, né, de 20 e poucos a 66. No time de vocês? Da Nature, porque a gente, né, tem que ser walk the talk, a maioria Total. é 50 a mais e tal. Então a gente mostra para as empresas que é isso, existe essa complementaridade, né? E você precisa fazer integração para ter esse diálogo geracional. E já tem estudos, inclusive no Brasil, comprovando que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas. Portanto, são mais inovadoras. Então, como fazer isso? Diversas formas. Primeiro, precisa ter essa diversidade de gerações no time, que normalmente não tem. Você precisa ter pessoas aí de todas as idades. Então, precisa olhar para isso no processo seletivo, né? No onboard, você saber integrar essas pessoas no dia a dia. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas e isso varia muito dependendo do lugar, mas é o caminho, né? Essa multigeracionalidade, ela é muito rica, precisa ser olhada com prioridade, não é uma coisa legal de se fazer, ela é fundamental e tem que ter um olhar estratégico para a diversidade etária, intergeracional, porque aí você também, além de ter um ambiente que diminui, por exemplo, turnover, absenteísmo, melhora a pesquisa de clima, entre várias outras coisas, você tem uma visão para desenvolver produtos e serviços, atender e se comunicar com o público consumidor que é multigeracional. Né? Senão você tem só jovem na sua equipe, ele vai fazer produtos e serviços para os jovens, ele não conhece a realidade do mais velho. Então você também tem esse ganho de entender o público consumidor, que é de todas as gerações.
É né? isso, né? Porque se tem mais gente trabalhando, tem mais gente consumindo também, né? Mas eu quero trazer uma informação do submundo do RH. É importante, né? A gente falar também aqui Submundo do RH. Atenção! Agora tem Tem uma galera feito- que tremeu na base. É Vai lá. tipo Web do Submundo, RH. Deep Web do RH. Deep Defenda Web do a sua RH. Porque assim, faz um baita sentido isso, né? Poxa, diversidade, Total. troca de ideias. Tem muita empresa que já sacou que não adianta de repente trazer só gente jovem para inovar, porque o jovem muitas vezes ele não tem referência de mercado para inovar. Muita inovação está na cabeça dos 50 a mais, que já tem experiência de vida, mas no submundo do RH, eu escuto de vários diretores de RH, principalmente da equipe que trabalha benefícios, falando o seguinte: a gente não curte contratar muito 50 a mais, que é uma turma que onera convênio médico. Nossa, é Onera. verdade, a tabela para 50 a mais é bem É mais cara. cara. Essa turma fica doente, tem mais absenteísmo, tende a ter, e isso faz com que a gente tenha que pagar. Então vem uma orientação da direção, privilegia quem não fica doente. O que a gente fala para um cara desse, uma mina dessa, Morris? Porque quem fala isso não entende a importância da diversidade, de todos os benefícios. Como é que a gente faz numa situação É uma dessa? miopia muito grande, porque é uma visão muito simplista, né? O plano de saúde, de fato, ele fica mais primária a caro, visão, né? mas normalmente você acaba pagando pela média ali, você dilui isso de alguma forma, mas principalmente é olhar todos os benefícios que essa pessoa traz, que vai compensar muito esse eventual custo maior de plano de saúde. O absenteísmo, ele não é maior, pelo contrário, ele é menor. Aí, tá vendo? Né? Você diminui o absenteísmo, diminui turnover, né? Você traz uma pessoa que normalmente tem um comprometimento muito alto. Eu ia falar sobre isso. O comprometimento é diferente, né? É altíssimo, porque para os mais velhos é estranho trocar de emprego, né, Com o frequência. tempo todo. Job hopping é menor. E aí isso influencia o jovem a também ter um pouco mais essa característica, né? São pessoas que têm experiência profissional e de vida, que é muito importante, então tem mais jogo de cintura, tem calma para lidar com os problemas, já viveu diversas crises. A gente viu no auge da pandemia, do isolamento, empresas falando: nossa, que bom que eu tenho aqui pessoas mais velhas que estão auxiliando muito os jovens a lidar com essa crise de ansiedade que esse momento de isolamento está trazendo, porque o jovem estava tendo muito mais dificuldade de ficar preso em casa, né? Então, são várias coisas que às vezes é difícil de mensurar, né? E você acha simplesmente que é mais caro por causa do plano de saúde. Esse atendimento ao público, que é uma pessoa mais atenciosa, tem o olho no olho, paciente. Então, isso tudo agrega, e tem várias pesquisas mostrando que as empresas têm esse tipo de resultado. É preciso conseguir mensurar para você mostrar, olha, aquele custo eventual maior no plano de saúde, ele vai ser compensado em muito com isso, isso, isso e isso. E assim, é muito curioso. Eu estava me lembrando agora dos eventos, né, que habitualmente a gente costuma ir nos Estados Unidos, que a gente vai sempre uns 2, 3 congressos, né, desse nosso mundo de desenvolvimento de gente. E é muito curioso que as pessoas no centro de convenções que ficam lá para orientar todos os congressistas, via de regra, bem lembrado, né, são pessoas com bastante idade, assim, são pessoas com 80 anos, né, com 70 anos, e que estão lá para se relacionar, que é uma das coisas que elas mais bem fazem, e fazem com muito carinho, né? Você amor, se sente né? até com um sorriso no rosto, ela tá gostando de fazer aquilo, né, de estar em contato com gente. E até para a turma, né, entender mais da Mature, e se eu for simples demais, você me corrija, por favor, Morris, mas vocês fazem um trabalho brilhante de conectar pontas, né? Claro que além de patrocinar a causa, né, pegar pessoas, né, que estão dentro de toda essa realidade, levar para organizações, né, onde elas se encaixem, e a Mature ocupa esse papel, né? E óbvio que dentro disso vocês devem ter muitas boas histórias para contar. E eu queria trazer isso aqui à tona para servir de inspiração para quem está nos vendo. Vocês têm, assim, algum recorde, Morris? Tipo, a pessoa com mais idade que vocês já colocaram? Vocês ventilam essas histórias por aí? Nossa, tem tanta história, como a gente está falando antes, né? Minha memória também não é das melhores, mas tem muita história. A gente coleta muito depoimento, mas tem uma especificamente que eu me lembro, que é de 2018. A gente estava ajudando a fazer um processo seletivo para uma exposição que chamava Diálogos com o Tempo, que tinha a ver com isso, com longevidade e tal. Então, os guias iam ser pessoas mais velhas, que aqui em São Paulo, né? Mas como você falou, aqui a gente não vê muito isso, diferente do exterior, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum, né? Então, é aquela questão que eu falei de cultura, da gente não estar preparado nos Estados Unidos, isso é comum há muito tempo. As pessoas vão na Disney desde os anos 80 e falam: nossa, os idosos lá atendendo e tal.
E aí a gente divulgou essa oportunidade, eles eram guias lá pagos para instruir o público ao longo dessa exposição, que era uma jornada, e tinha que ter no mínimo 70 anos. Ai, que massa. Então eu falei, vai ser um desafio, porque o foco da Maturi é 50, 60, né? Então a gente fez uma chamada específica e aí foi muito legal, vieram centenas de pessoas ali, se inscreveram e como tinha muita gente, fizemos uma dinâmica de grupo com os 30 pré-selecionados, que acho que iriam sobrar 10 ou 15 que iam ser de fato contratados para aqueles meses da exposição. E o mais velho que se candidatou tinha 93 anos, era um senhor, que ele falou assim, eu tô aqui porque eu quero me sentir útil, produtivo, não é pelo dinheiro. E o segundo mais velho tinha 86. Esse de 93 eu acho que por algum motivo não passou, mas o de 86 sim, junto com outras pessoas lá de 70, 80 anos, e trabalhou ali, acho que durou 6 meses a exposição como guia, mas foi muito legal ver esse de 93 anos se candidatando para uma vaga de um trabalho que exigia ali um esforço físico, né? Não é um trabalho sentado, e que estava ali super interessado, empolgado. Então você vê que realmente não tem limite, né? Incrível. Se você estiver bem e estiver com vontade, a idade não é e nunca vai ser um limite, né? Cada vez menos. Mas a gente tem aí processos seletivos hoje que vão desde os 40 até, de fato, os 70 anos, em média, assim. Mas a maior parte da Maturi é 50, 60. E tem muita história legal de gente que foi contratado como estagiário, 60 a mais, né? Igual o filme Mas de Verdade, deu super certo, foi efetivado. Até trainee a gente já teve 50 a mais, quebrando muitos estereótipos. Que legal, eu espero ser desses aí, viu? Eu também, eu quero estar lá, trabalhando. Já estou bem perto dos 50. Essa turma aqui já está mais perto dos 50, né? Os 50 são os novos 30, vai. 50 são os novos 30 também, né? Que seja. Quantos anos você tem? 40. 40. E você, Alberto? 45. Eu tenho 47. E você, Maurício? 40 anos. Olha É. só, jovens profissionais, Sim. empreendendo, né? Aliás, por falar nisso, tem muita empresa que foi fundada por quem tinha mais de 50 anos. E a gente acha que Verdade. inovação, criar novas empresas, que é coisa só de jovem, né? Tá por fora quem pensa assim, né? Sim, com certeza. Inclusive, existem pesquisas mostrando, tanto lá no Vale do Silício quanto aqui no Brasil, as startups que mais têm tido sucesso nos últimos anos são ou geridas ou fundadas por pessoas com mais de 45 anos. Né? E a gente vê casos como do Airbnb, do Google, que eles, assim, explodiram depois de ter pessoas ali, né, como CEO, presidente, com mais de 45, 50 anos, trazendo toda a experiência aliada ao pessoal super jovem ali, super técnico, tecnológico e tal. E isso a gente vê lá no coworking que eu tô, no Inovabra, tem um monte de gente, cabelo branco, trabalhando com jovem nas startups. E isso é incrível, assim, porque você junta essas experiências diferentes, e isso gera inovação e vai ser cada vez mais comum a gente ver. Inclusive, a gente fala muito do empreendedorismo na Maturi, né? A gente faz esse trabalho de juntar os 50 mais com as empresas, mas, como eu falei, são 200 mil pessoas, o número de vagas ainda é pequeno, porque as empresas estão começando a olhar para isso, então ainda tem muito trabalho de educação que a gente faz. Então, tem muita gente que não vai conseguir, ou talvez nem queira mais um emprego formal, né? Até porque a dinâmica de trabalho está mudando, então a gente fala muito de alternativas, trabalha como autônomo, consultor, empreendedor, a gente faz cursos também para isso, a gente tem uma comunidade com muito networking para as pessoas se conectarem, para irem além dessa visão de emprego formal, porque tem muita oportunidade também nesses outros caminhos, nos outros formatos. Morris, a gente está caminhando para o final, eu queria te provocar no sentido da visão que você pode nos ajudar a dar para os nossos telespects e ouvintes, de que a questão da maturidade também não se limita à contratação. A empresa acaba tendo que desenvolver também o que a gente chama de diversidade secundária. O onboarding talvez seja diferente, o desenvolvimento, o treinamento, Sim. a própria visão do que é alta performance para alguém que tem 50 a mais. Que dica que você pode dar para as empresas? Porque, assim, tem muita empresa que fala assim, a gente é diverso, a gente respeita, traz 50 a mais, mas às vezes acaba exigindo o mesmo formato de quem é um geração Z. O que você pode dar de dica geral para a empresa também adquirir uma certa... Tirar o melhor de cada profissional, Exato, né? O equilíbrio é também um processo de reflexão interna de como é que vai ser a gestão, concorda? Total, com certeza. É muito importante isso que você traz, porque não basta só eu trazer para dentro
principalmente se não tem integração e adaptação. Entender que tipo de adaptação precisa ser feita. Quando você contrata PCD, você tem que ter ali uma acessibilidade. E aí, essas outras diversidades, que adaptação eu preciso fazer, né? Que às vezes até tem uma questão ergonômica ali, para uma pessoa mais de 50, 60 anos também. O monitor também, né? Que pode ser, tem que ser diferente. Né? Entre várias outras coisas. Então, pensar ou repensar plano de carreira. Se o cara entrou aqui com 50 anos, né? Daqui a pouco, quando ele tiver 60, quais que vão ser as chances dele, as possibilidades dele na empresa? Né? Então, hoje em dia também é muito comum a pessoa que bate ali num cargo de alta liderança com seus 60 anos, quer mudar, quer fazer uma outra coisa e eventualmente até dar um passo para trás. Na mesma empresa é muito difícil de fazer isso. Né? Então, como que você tem uma abertura, porque senão o cara tem que sair para tentar fazer isso em outro lugar e aí vai ser muito mais difícil ele conseguir entrar em algum lugar com essa idade. Então, repensar plano de carreira, benefício. Por exemplo, só para trazer um exemplo aqui que acho que fica fácil de entender. Plano de saúde hoje, os dependentes são os filhos. Com a gente vivendo mais, a gente vai ter cada vez mais pais idosos para se preocupar, para cuidar, porque vão estar vivendo bastante também, e isso pode atrapalhar eventualmente nossa performance. Então, o plano de saúde, daqui a pouco, os dependentes vão ter que ser os pais, não os filhos, porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Fantástico. Né? Entre várias outras coisas, e pensar no dia a dia ali, nos rituais que tem, se tem essa integração desde o onboarding, o processo seletivo, se a comunicação é inclusiva para todo mundo, não adianta, eu sou uma empresa moderna e aí eu tenho aqui o linguajar todo jovem, né, com gírias que os mais velhos não entendem, eles ficam excluídos. Claro. O happy hour, tem coisas sutis, simples e adaptações que podem ser um pouco mais sistêmicas, né? Mas aos poucos, com educação e o time, né, a partir da liderança, entendendo que tem uma questão social, mas principalmente estratégica na diversidade etária, começa a repensar tudo isso. E o papo podia render aqui por mais uma porção de horas, né? Mas ele já se comprometeu no início do episódio que ele volta. Quando quiser. Dá pra falar muito sobre isso. Muito! Rendeu demais. Muito obrigada pela sua presença, Morris Litvak, falando aqui do mercado da longevidade, né? Eu queria te convidar para trazer uma última reflexão aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Aliás, já te convido, se você gostou desse conteúdo, achou que foi relevante, se inscreve aí no canal, aperta o sininho, porque daí você é avisado quando tem episódio novo. Se você não gostou, também não tem problema, indica para os seus inimigos, tá bom? Se você gostou, para os amigos, se não gostou, indica para os inimigos. Tenho certeza que você gostou, porque com esse convidado aqui, não tem outra. Te convido, então, a encerrar com uma boa reflexão sobre esse tema, Morris. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, volto com o maior prazer quando quiser. E eu quero deixar um convite para as pessoas pensarem sobre isso, né? É um assunto que ele é transversal, passa por todos nós, independentemente da raça, da opção sexual, da condição social, todos nós vamos envelhecer, né? Com sorte, todos chegaremos lá, passaremos 50, 60, então todos nós também vamos ser afetados por isso um dia. Se a gente ainda não sofreu, a gente vai sofrer preconceito etário se não mudar essa cultura. Então, é abraçar entendendo que todos somos responsáveis por isso, seja para os 50 mais que já sofrem isso hoje ou os futuros. A gente precisa debater e combater o preconceito etário, né, e entender que esse é o futuro, né? O Brasil agora vai ser um país cada vez mais de pessoas maduras. Isso vai passar por todos, então não é algo que não me diz respeito porque eu estou longe disso, né? A gente envelhece desde que a gente nasce, então acho que é esse convite para tirar do automático a questão com a idade, só trazendo aqui um exemplo que ilustra isso, quando a gente faz um elogio falando para alguém, nossa, você tá tão bem, nem parece a idade que você tem, nossa, você já tem 60, tá com cara de 50, que você tá tão bem. Né? É isso, né, Morris? Exemplo, Amanda, você tá com 47 anos, mas tá tão bonita. Tira essa conjunção adversativa, coloca uma conjunção aditiva no lugar. Amanda, você tem 47 anos e está tão bonita? Ou está tão competente ainda? E não pode falar só que tá bonita? Né? E não pode falar só que... E por que essa coisa, né? Essa ditadura da beleza, essa ditadura da aparência, tudo isso também tem que acabar, né? Tem que acabar. A gente tem que abraçar o envelhecimento como algo positivo. A gente está ganhando anos na vida que são no envelhecimento. Então, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. É um ganho que a gente tem, né?
que é a revolução da longevidade. A gente tem que entender que isso é positivo e mudar esse olhar, né, para uma coisa realmente que é bacana, que é boa, para que assim a gente possa mudar a cultura e trazer mais possibilidades, mais oportunidades para as pessoas, porque só assim que a gente vai acabar com o preconceito etário. É uma mudança que não acontece do dia para a noite, então a gente precisa se engajar para garantir também que o nosso futuro seja melhor. E o tema tá tão em pauta, né? Quero até deixar uma dica aqui, que o Nat Geo lançou uma série agora, né, com o Chris... Como é que é aquele ator? Chris Evans, talvez? Tá todo mundo sem memória, né? Tudo convidado aqui. Ele tá rodando o mundo, né, avaliando boas práticas, questões relacionadas à saúde e longevidade. Tá agora no Nat Geo, para quem quiser dar uma olhada, né? Estreou Muito agora bom. por esses Como é que a dias. gente segue o Maturi Jobs? Maturi.com.br é o nosso site, é gratuito para quem tem 50 a mais. Nas redes sociais, o Instagram é @soumaturi, procurar Maturi no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. A gente tem muito conteúdo gratuito, eventos, cursos e todos os serviços que a gente presta para as empresas. Morris Litvak! Muito obrigada por ter estado com a gente. agradeço. Somos fãs da Maturi. Volte Obrigado. sempre. Vamos que vamos. Beijo pra você, querido telespect, querido ouvinte. Até a próxima com temporada nova. Aliás, fica aqui o convite. Tem um perrengue aí da sua carreira? Vários. Tem uma história bizarra da tua carreira? Vou contar. Manda pra gente. Ah, tem que mandar. Não, quero saber de lá. Só na próxima Eu quero temporada. saber de lá. não Próxima corta temporada, semana que vem, o Caos Responde. Manda sua pergunta que a gente responde. Um Manda beijo. aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fui!